rapidez. Ao entrarmos pelo portal, descemos por um lindo caminho que parecia ser feito todo de ouro puro. Rapidamente fomos levados para uma sala maravilhosa. Então o anjo me disse: venha ver o que fazemos aqui. O longo corredor onde estávamos dava para muitas outras salas semelhantes àquela em que iríamos entrar. O anjo disse: há muitas salas iguais a esta no céu. Elas chamam-se salas de registros. Você vai ver o que acontece nelas. O anjo disse também: vamos para a sala que contém o nome daquele que acabou de se converter na terra. Naquela sala vi os anjos que tinham vindo da terra irem rapidamente a um outro anjo, passando-lhe o relatório escrito num rolo. Várias escadas estavam encostadas nas paredes daquela sala retangular. Havia prateleiras cobrindo todas as paredes, cheias de muitos e muitos livros. O que eu via fez-me lembrar das bibliotecas que há na terra. Outros anjos, cantando e louvando a Deus, permaneciam numa fila em frente a uma grande mesa. Ela tinha cerca de 2,5 metros de comprimento e 1,20 m de largura. Uma peça talhada na forma quadrada estava no centro da mesa, a qual era revestida de ouro sólido. Era muito linda, toda esculpida de folhas e de frutas. Era a mesa mais linda que alguém possa imaginar. Eu nunca tinha visto nada igual, nem mesmo um quadro que se assemelhasse um pouco a ela, na terra. Eu estava arrebatada com a glória e a majestade de Deus naquele lugar. Os anjos subiam e desciam as escadas. Eles não paravam de trazer livros das prateleiras e de levá-los de volta para os respectivos lugares. Alguns anjos encontravam-se por perto com relatórios de outras partes da terra. Observei que alguns livros nas paredes tinham tonalidades diferentes de cor. Então vi 2 dos anjos daquela igreja na fila, com o livro que eles tinham retirado da prateleira. Este livro continha o registro da vida daquele homem que nascera de novo na terra, conforme eu tinha acabado de testemunhar. O anjo que estava comigo disse: você está vendo os 2 anjos que estavam no culto daquela igreja? Sim. Você está vendo o livro que está com eles? Sim. Este é o livro que contém o relatório do homem que foi salvo agora há pouco. Eles retiraram esse livro da prateleira. Agora eles têm de ir até o anjo encarregado. O anjo explicou-me que em cada sala de registros há um anjo encarregado. Tudo o que sai ou que entra naquela sala passa por esse anjo. Tudo é feito em ordem, para a glória de Deus. Eu estava impressionada de ver todas essas coisas acontecendo. O anjo encarregado tinha um brilhante adorno em sua cabeça, que está além da minha capacidade de descrever. Ele tinha um reluzente cabelo dourado, e usava um manto branco com muito ouro sobre o mesmo. Esse maravilhoso anjo tinha uma envergadura de asas de cerca de 3,5 metros. Era o anjo mais lindo que eu tinha visto. Ele era o principal responsável pelos registros daquela sala. Então o anjo encarregado olhou para mim e fez sinal para que eu ficasse a seu lado. O poder de Deus moveu-me, e num instante eu estava à direita dele. Ele me disse: foi-lhe permitido estar aqui para que você possa ver o que acontece quando alguém na terra nasce de novo. É para você relatar às pessoas da terra. A maravilha daquele momento emocionou-me muito, muito além do que posso descrever. Mantendo registros, enquanto eu observava tudo aquilo à minha frente, altos louvores subiam a Deus de todos os lados. Dava para ouvir claramente os sinos tocando, embora não pudesse vê-los. Anjos encantadores, rindo sem parar, gloriosos, felizes, com livros em suas mãos, aguardavam a sua vez de falar com o anjo responsável. Comecei a louvar e a glorificar a Deus de uma nova maneira pelo seu extraordinário poder e pelos seus atos gloriosos. Você está vendo os 2 anjos que estão na frente da mesa? O anjo perguntou-me. Sim, respondi.
Eles estavam presentes quando aquele homem nasceu de novo. O anjo tirou uma mensagem do rolo. Era como um marcador de livro. Não dava para ver o que estava escrito no papel nem no rolo. Olhe, veja o que está escrito aqui, disse o anjo, mostrando-me o papel. A mensagem estava escrita de forma bem organizada, e era muito bonita. Vi o nome do país, o nome do estado, o nome da região, o nome da cidade e o nome da igreja. O anjo ainda mostrou-me que estava escrito o nome do pastor e quantas pessoas estavam na igreja. Vi também a ordem do culto. Tudo devidamente escrito e registrado. Havia também os nomes das pessoas que tinham participado do culto e detalhes sobre as ofertas recebidas. O nome do homem cuja salvação eu tinha visto na terra estava registrado naquele papel. A mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo que foi pregada para salvar aquela alma e até mesmo a hora, o minuto e o segundo do momento em que ele aceitou Jesus, tudo estava escrito. Então eu gritei: glória a Deus! Quando o relatório chegou no ponto em que o homem fez a oração do pecador arrependido e recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o anjo encarregado olhou para os dois anjos mensageiros e perguntou: vocês são testemunhas de que este homem nasceu de novo nessa hora e nesse momento? Sim, somos testemunhas, disseram eles. Estávamos lá. Ele recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vimos tudo isso acontecer. O ruído da glória, os louvores e os gritos aumentaram a ponto de atingir um clímax de deslumbramento. Todo o céu estava glorificando a Deus. Então o anjo escreveu algo no livro que ele tinha a seu cuidado e o fechou. O livro era muito grosso. Ele me disse: olhe para trás. Olhei e vi muitas pessoas. Eram os santos remidos, que vestiam vestes brancas, adornadas com muito esplendor. O sangue de Jesus, os santos remidos do Deus Altíssimo, estavam cantando uma canção que dizia: somente o sangue de Jesus é que lava todo o meu pecado. É somente o sangue de Jesus que de todo o mal me tem curado. Somente o sangue de Jesus me lava e me faz purificado. Eu fui remido, sim, por inteiro salvo pelo sangue do Cordeiro. Como pude observar, o livro daquele homem foi entregue para um daqueles santos que se regozijavam. Todas as páginas, uma a uma, de tudo que estava escrito iam sendo levadas. Eles levantavam cada uma das páginas, e eu pude ver que cada uma delas tinha sido lavada pelo sangue de Jesus. Nenhum pecado daquela pessoa permaneceu. Então veio à minha lembrança a seguinte palavra de Isaías: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43, 25. Pensei então: Deus, como é bom saber que a tua palavra ainda é atuante. Aquele homem teve os seus pecados lavados pelo sangue do Cordeiro. Vi que o livro foi passado para um outro anjo. Esse ser celestial tinha um cabelo longo muito bonito. O livro foi posto numa bandeja que o anjo carregava. Os anjos se cumprimentaram uns aos outros e gritos de glória foram dados. O anjo que me acompanhava disse: venha ver a glória do seu Deus. Comecei então a viajar com ele num passo muito rápido pelas passagens do céu. O livro da vida do Cordeiro novamente me deparei com o trono de Deus. Meu querido leitor, lá havia trompas sendo tocadas, e trombetas soaram, bem forte. Uma nuvem de glória, a glória Shekinah, iluminou toda a área em volta do trono. Houve muitos relâmpagos e trovões. Eu ouvia uma multidão de vozes dizendo: glória a Deus. Aleluia. Observei essa grandiosa cena, e vi o anjo colocar o livro sobre o altar de Deus e depois reverenciá-lo, inclinando-se totalmente. A voz de Deus ressoou alta através do ar, mas compreendi cada palavra. Deus disse: mais uma alma foi remida pelo sangue do meu filho.
Mais uma pessoa recebeu a salvação eterna por meio do sangue do meu filho. Todos os sinos do céu tocaram naquele momento. Todo o povo do céu gritava. Curvei-me e comecei a louvar a Deus. Pude então ver o livro da vida do Cordeiro, Apocalipse 21 e 27, sobre o altar de Deus, e vi que mãos saíram da nuvem de glória e abriram o livro que tinha sido deixado pelo anjo. Então o nome daquele homem foi escrito no livro da vida. Glória a Deus! O nome de cada um de nós, que somos salvos por meio de Jesus, está escrito no livro da vida também. Eu ainda contemplava aquela cena grandiosa quando o anjo do Senhor me disse novamente: venha ver a glória de Deus. Imediatamente eu fui retirada do céu com a velocidade da luz. Naquele momento em que me movia com o anjo, lembrei-me da seguinte passagem de Isaías: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Isaías 45, 3, 4. O rio da vida. Na cena seguinte da minha visão, observei como o Senhor conduz os santos do Deus vivo através do rio da vida. O rio da vida flui do trono do Cordeiro de Deus. Apocalipse 22, 1. Quando os santos passavam pelo rio da vida, eu ouvi os seus gritos de glória a Deus. Então vi uma enorme multidão de santos, os quais estavam sendo vestidos com vestes tão brancas e tão maravilhosas, jamais vistas por alguém na terra. Lembrei-me do que João escreveu. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes, que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele, então, me disse: são estes os que vêm da grande tributação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 13, 14. Diante do trono foi-me dada a permissão de novamente ir diante do trono de Deus e testemunhar uma cena excitante e inspiradora. Ouvi o som das trombetas quando me achei diante do trono de Deus. Não tenho palavras para descrever adequadamente a emoção e o temor que senti. 12 anjos estavam ministrando diante do trono, com vestes adornadas de maneira tal que não dá para descrever. O melhor que posso fazer é dizer-lhe que havia joias encravadas no peitoral de suas vestes. Na parte superior da cabeça, eles tinham um certo material celestial de cores gloriosas. A orla de seus longos mantos era feita toda de ouro. O ressoar das trombetas anunciou a chegada dos santos, que vinham, um a um, até a presença de Deus. Um incalculável número de santos, de anjos e de seres celestiais compunha a imensa multidão. Todos eles glorificavam a Deus. Os remidos de todas as épocas eram gloriosos e belos. Eles eram pessoas reais, não formações de fumaça ou nuvens flutuando no espaço. Para onde quer que eu olhasse, eu via os anjos louvando a majestade de Deus, sem parar. Estando eu postada diante do trono, ouvi uma grande voz, que dizia: o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21, 3, NVI. Então vi uma nuvem de glória cheia de relâmpagos, trovões e vozes. Quando contemplava tudo aquilo, vi a mão de Deus sair para fora da nuvem, passando a enxugar as lágrimas dos olhos dos santos. A palavra diz que Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 21, 4. Ouvi Deus dizer: a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, 4, 5. Deus disse à Assembleia dos Santos reunidos: os seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Sejam bem-vindos ao gozo do Senhor.
Mais uma vez, um outro versículo das Escrituras veio à minha mente. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Depois disso o Senhor colocou uma magnífica coroa de ouro na cabeça de todos os que tinham sido feitos santos. Pude ver que as bênçãos de Deus continuariam a fluir para todos os remidos. E isso não teria fim. Coaterrou depósitos do céu. Creio que Jesus Cristo revelou o céu para mim, como o fez, a fim de dar-me uma compensação. Ele sabia que eu tinha passado pela experiência de muitas visitas ao inferno, e o que vivenciei lá tinha sido tão horrível que ele me deu a bênção de ver o céu. Uma das minhas visitas ao céu foi para me serem mostrados os depósitos de Deus. O anjo do Senhor me disse: venha ver a glória do seu Deus. O anjo era alto e muito belo. Suas asas triangulares tinham as cores do arco-íris. Ele me disse que Deus lhe havia dado instruções, e que ele tinha sido designado para mostrar-me partes do céu. Começamos a subir cada vez mais alto através da atmosfera e passamos de novo por uma das entradas do céu. Vi árvores frutíferas carregadas de belos frutos. Vi famílias vestidas com belos mantos, subindo e descendo por encostas de colinas, louvando a Deus. O meio ambiente estava saturado das mais belas músicas que a gente gostaria de estar sempre ouvindo. As músicas celestiais são uma manifestação de alegria. É a evidência clara de que há felicidade, é a prova de que há alegria. Já ouvi magníficos corais e grandes conjuntos que criaram e que executaram belas músicas aqui na Terra. Mas, meu irmão, nada aqui na Terra que se compare com o esplendor e com a beleza da música e das canções de lá. O céu era como uma sinfonia de música. Imagine, se puder, milhares de vozes perfeitamente afinadas, harmoniosamente entoando melodias celestiais. Sem nenhuma dissonância. Tudo na mais perfeita harmonia. Instrumentos de cordas proporcionavam um belo acompanhamento, juntamente com trombetas e outros instrumentos musicais. Todos em perfeita harmonia com as vozes dos santos remidos, os quais louvavam a Deus com uma alegria arrebatadora. Os sons dos instrumentos, assim como as vozes, tinham sido purificados e aperfeiçoados pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Oh, como foi glorioso ouvir os maravilhosos louvores dados a Deus! Vozes que são desafinadas ou sem qualidade de timbre na terra cantarão belas harmonias no céu. Todos seremos felizes lá. Mesmo um coral com 10.000 vozes aqui na terra ficaria apagado se comparado com a grande, eloquente música executada na cidade celestial de Deus. Hinos de louvor incríveis ressoavam pelas campinas celestiais e pelas ruas do céu. De tal forma fui tomada pela música que por algum tempo não consegui ouvir nem pensar nada mais. Finalmente, o anjo me disse: venha ver a glória de Deus. Lembro-me de ir com ele por uma região de um gramado com uma relva tão verde que não dá para se imaginar na terra. Por lá havia enormes concentrações de flores em certas partes daquele gramado. As flores eram maravilhosas e assemelhavam-se um pouco com rosas. Cada planta tinha pelo menos uma flor composta de lindas pétalas. Querido irmão, a sensação era de que as flores estavam cantando. Cavalos do céu viajando com o anjo, passamos por um lugar em que havia belos cavalos brancos. Lembrei-me de ter lido no Apocalipse sobre cavalos e que Jesus virá um dia montado num cavalo branco, liderando os exércitos dos céus, que também estarão cavalgando cavalos brancos. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo.
Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Apocalipse 19, 11, 14. Esses cavalos pareciam ser tão nobres quanto peças de xadrez de mármore. Eles assemelhavam-se a enormes estátuas, como que esculpidas de grandes pedras, mas eram reais e estavam vivos. Seus cascos eram gigantescos. Eles eram totalmente brancos e tinham uma nobre postura. Uma mulher vestida com um bonito manto estava sorrindo e falava com os cavalos, ensinando-os a dobrar os joelhos em adoração a Deus. Ao seu comando, todos ao mesmo tempo curvavam a pata direita e louvavam a Deus. Pensei comigo mesma, oh, que lindo! E lembrei-me de ter lido na Bíblia que toda criatura no céu e na terra dará honras e louvor a Deus. Por mim mesmo tenho jurado. Da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. Isaías 45, 23. Porque está escrito: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Romanos 14, 11, NVI. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9, 11. Então, ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5 e 13. Paz, alegria e felicidade estavam por toda parte. Eu podia ouvir as pessoas louvando a Deus. De repente, o anjo que estava comigo desapareceu, mas ali estava Jesus. Ele me pareceu ter uma grande estatura, e usava um manto bem diferente das vestes dos demais. Seus olhos eram penetrantes e belos. Ele aparentava ter uma barba muito bem feita e cabelos abundantes. Lembro-me de ter olhado para ele e de ter pensado que a ternura do seu olhar era algo muito além da possibilidade de ser descrita. O encanto do nosso abençoado Salvador era maravilhoso e ao mesmo tempo impunha um grande temor. Tudo dentro de mim queria louvá-lo, adorá-lo e curvar-se diante dele, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Ondas de glória e poder ecoavam fortemente em volta dele. Depósitos de curas. Observei que o olhar de Jesus tornou-se um tanto sofrido. Perguntei-lhe: Jesus, o que é que há? Filha, olhe. Ele acenou com a mão, apontando para um edifício em que havia uma grande abertura. Dela glória e poder, ondas e mais ondas de poder, saíam em massa para fora. Voltei a perguntar-lhe: o que é isso, Jesus? Filha, dá para você ver as curas que há nesses depósitos? Sim, Senhor. Todas essas bênçãos estão à espera do povo de Deus. Os sofrimentos desta vida são de fato trágicos. Quantas não são as enfermidades, as angústias, as deformidades físicas e as doenças de todo tipo que fazem as pessoas sofrerem muito aqui na Terra. Você vê isso em toda parte. Basta percorrer os corredores de um hospital ou de um ambulatório médico. Visite a enfermaria de doenças infecciosas, a ala de doentes mentais, as salas de atendimento de emergência, a unidade de terapia intensiva e qualquer outro lugar que dá atendimento a pessoas com fortes dores e sofrendo de terríveis aflições físicas e mentais. As doenças decorrem da queda de Adão e Eva no Jardim do Éden. São uma das consequências do pecado. Alguns veem as doenças como um transtorno, como uma tragédia da condição humana, ou como algo que faz parte da vida normal.
Na realidade, as doenças são maldições de Satanás. Curas no céu. A necessidade de cura é assustadora. A doença é uma deturpação da vontade de Deus. Ela é um elemento estranho na economia de Deus. Não se origina de Deus e não provém do céu. O pecado origina-se de uma fonte maligna e não de uma fonte boa. Quando chegarmos no céu, todas as doenças, enfermidades e sofrimentos terão terminado para sempre. Paulo escreveu sobre a redenção final do nosso corpo. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8:18, 19. O pior sofrimento físico possível nesta vida não dá para se comparar com a maravilhosa e extraordinária glória que será a vida futura. No céu, com um corpo perfeito, nós descansaremos em Cristo, sem nenhuma dor física ou aflição. Ainda, Deus também quer que sejamos curados agora. Um dos nomes de Deus na Bíblia é Jeová Rafa, que significa o Senhor é o que cura. Ele fez uma aliança de cura com o seu povo. Ele prometeu a Israel: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor, que te sara. Êxodo 15:26. Embora as doenças sejam parte da maldição do pecado, Jesus levou dos crentes toda a maldição, por meio da sua expiação pelo pecado. As feridas e pisaduras que Cristo sofreu pagaram o preço do pecado. Ele tornou-se nosso Salvador. Contudo, o seu sofrimento foi mais abrangente do que apenas pagar o preço pelo pecado. A sua dor o credenciou e o autenticou como sendo aquele que nos cura. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Cristo sofreu em nosso lugar, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fostes sarados. 1 Pedro 2:21, 24. A cura é para hoje. O ministério de cura de Cristo não cessou quando ele foi elevado ao céu diante dos discípulos. O livro de Atos dos Apóstolos é a continuação de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Atos 1:1. Jesus serviu de modelo ao exercer um ministério de cura quando esteve na terra, e ensinou que a cura é parte dos benefícios do reino de Deus. Antes de retornar para o Pai, Jesus instruiu os discípulos a ir e curar os enfermos. Ele disse: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16:17, 18. Jesus também nos disse: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:13, 15. Jesus então desapareceu, e vi-me caminhando com o anjo pelos depósitos. Pensei: são tantos depósitos, Senhor. Senti Jesus falar ao meu espírito: filha, quando você orar por alguém na terra, ore por eles em meu nome. Lembre-se de que não é você quem faz a cura, e sim eu. Peça-me para curar os olhos, ou as pernas, e eu o farei. Peça para endireitar pernas tortas, ou para curar corpos doentes, e eu os curarei. Tudo quanto você me pedir para fazer, peça em meu nome, e então eu o farei. As respostas a essas orações estão esperando nesses depósitos de cura.
Jesus enfatizou que as bênçãos nesses lugares são para o seu povo e para os pecadores da terra. Lembro-me de que ele disse que em breve virá sobre o mundo uma avalanche de curas. Considerei as curas que já estão acontecendo na terra, e então pensei: Senhor, que maravilha! O Senhor vai reparar o nosso corpo. À medida que envelhecemos,